Olá, muito boa noite. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Luciana, o som tá bom? Eu acho que a minha internet hoje está com um pouco de dificuldade aqui no acesso. Me confirma aí, Luciana, se o som tá bom, a imagem tá boa. Mas boa noite a Rosimeire, Marquezine, a Maria Oliveira, a Elma, a Lúcia, a Zezé que entra agora. Boa noite na Cleides, Edmilson, querido irmão, Tarcísio, todos os trabalhadores da Sociedade Estudos Espíritas, boa parte dele, Sociedade Estudos Espíritas, Casa de Francisco. Eu gostaria, tá ótimo, né, Ana Cleides? Obrigado, querida. Gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, onde nós nos reunimos todos os dias, né, às 8h30, né, a não ser hoje, sexta-feira, que a gente faz às 21 horas. Cícero Alves, irmão querido, para falarmos, né, refletirmos um pouco, fazermos uma breve reflexões acerca de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, né, segundo o Consolador. Eu vou iniciar, né, claro que a gente não inicia o Evangelho, né, rogando ao nosso Pai toda a sua misericórdia, para que nesse breve momento nossas mentes possam ser silenciadas, né, pelo barulho, o barulho de nossa volta, dos irmãos que estão à nossa volta, e que intuídos pelos bons espíritos possamos, nessa paz que só o Cristo tem, compreender com a visão do espírito e das almas que nós somos, o tema que nós iremos refletir hoje. Eu quero pedir para os irmãos que desejarem colocar, né, um copo com água um copo com água, uma jarra, para a gente pedir, né, no decorrer desse nosso evangelho, para que os bons espíritos fluidifiquem essa água. Isso é possível. Não precisa de templos para a gente pedir a Deus que nos dê energia, a nossa alma, né? E através da fluidificação da água, isso é possível. Hoje, meus queridos, eu trago um tema que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem lá: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas eu vou me prender aqui ao item 5. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus disse isso, né? Que Marcos, lá em Marcos, o Evangelho de Marcos 3, capítulo 3, 20 a 21, a 35, 20 a 31 e 31 a 35, e Mateus capítulo 12, de 46 a 50. Eu vou ler aqui o trecho para a gente se situar. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem deles, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe dissera: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Notem que nessa frase final, ele tira o plural e coloca todo aquele, né? Aquele, qualquer um de nós que estamos aqui, que faz a vontade de Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, algumas pessoas, né, passando uma vista nisso aqui, há uma afronta, né? Até Jesus, né, o espírito mais puro, um certo desrespeito à família, à mãe. A mãe dele estava ali, né? Mas se a gente fizer uma análise mais profunda, a gente vai perceber que não foi de fato isso. Cristo não quis afrontar a sua mãe e nem aos seus irmãos. Ele quis deixar uma mensagem, até porque ele fazia parte daquela época, né, a questão do honrar, né, honrar o pai e a mãe, né? Então isso estava lá na lei de Moisés e Jesus disse que não veio, né, quebrar, né, deixar de cumprir nenhuma mandamento, né? Mas que mensagem é que Cristo quis nos deixar? Qual será esse ensinamento que o Cristo desejou nos deixar nessa passagem do Evangelho? Anotem aí, deixem aí suas reflexões, para, como instrumentos de Deus, as pessoas que entrarem depois, que vai ficar gravado isso aqui, fazendo uma leitura, né? Ajudem na compreensão. Nós não podemos entender isso, meus irmãos, essa frase, na essência com que o Cristo falou, se nós não tivermos o auxílio do Consolador prometido. Daquele Consolador que o Cristo prometeu que ia pedir ao Pai para nos enviar, para explicar o que ele tinha dito, algumas coisas que ele disse que os homens da época não conseguiam entender, e até também ele vendo que muitas das coisas que ele falou, deixou registrado, poderia ser mudado, né? Porque os homens são os homens, somos ainda muito orgulhosos e egoístas, né? E Jesus disse, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará para mim e de mim. E ele ficará convosco até o fim dos tempos, com o passar dos tempos. No capítulo 5, o Consolador Prometido, item 5, o advento do Espírito de verdade, que é o Consolador, lá tem um texto bem claro que diz que meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, olha aí, mortos segundo a carne, a gente não morre, né? O espírito vive, a alma continua, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já viveram na terra a clamar, orai e crede, pois a morte e a ressurreição. Pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão com celo. Jesus estava falando, na verdade, para a alma que habita esse corpinho nosso, né? E essa alma, ela já passou por várias existências. E aqui, nesse item do Evangelho, se nós substituirmos, né, que segundo o Pai, o Criador, nós somos todos irmãos. Tua mãe e teus irmãos. Meu irmão, minha irmã e minha mãe.
se nós substituirmos essa frase por irmãos, nós vamos enquadrar bem e entender o porquê das palavras, a mensagem que o Cristo quis nos deixar. Esse tema nós discutimos no Evangelho, que nós fazemos todas as noites, através do WhatsApp. Todos os trabalhadores da Casa de Francisco participam, né? E quando nós levamos esse tema, eu pedi, né, para a gente fizéssemos uma análise sobre a ótica, né, do ser que realmente nós somos. Uma visão ampliada, né, do espírito que nós somos, que nós vivemos no ponto. Hoje eu sou Carlos Semião, né, mas já tive outras existências. Eu sou Carlos, mas o meu espírito talvez não tenha um nome, ele nem ligue para nome. A alma que eu sou já viveu em várias vidas, já teve vários nomes, né? E aí a Roberta Nunes, que é uma irmã que eu gosto muito, ela disse o seguinte, trouxe essa reflexão que eu coloco para vocês. Nessa fala, Jesus faz referência à família universal. Não obstante, sua mãe biológica estivesse com ele. Com essa afirmação, traz para a proximidade do núcleo familiar todos aqueles que caminhavam com ele. E ele dizia, aqueles que fazem a vontade do Pai. Uma perfeita colocação. Ela também ainda disse o seguinte, os laços familiares são elos para redimir desavenças e perpetuar missões bem-sucedidas. Porém, de acordo com o plano reencarnatório, os papéis podem se inverter, mas todos fazemos parte da família universal. Uma hora, a alma, o espírito que encarna no corpo, ele pode ser homem, pode ser pai, pode ser mãe, né? Pode. Nesse ciclo, nós vemos, durante essas várias encarnações, tendo diversas experiências. Aí é que se dá a justiça divina, né? E dentro desses laços a gente vai, né? Claro, recebendo antigos desafetos, né? De reencarnações passadas. A gente se esquece quando vem. Algumas pessoas têm conhecimento, é preparado todo o seu processo reencarnatório e vem para cá, né? Só que quando a gente encarna, a gente esquece tudo. Alguns outros não têm essa... Estão vamos dizer assim, presos a um certo pensamento que não tem a capacidade ainda de definir o seu plano reencarnatório. Alguns vêm sabendo até quem é que vem participar da sua família, né? E aí pode vir alguém que no passado foi teu algoz, alguém que te caluniou, alguém que fez misérias com você, e você também pode até ser que você seja um desses algozes também do pai ou da mãe que você veio, né? Através do qual você tem hoje, né? Nesse plano. Então, o ambiente familiar é o ambiente que Deus cria, por inteligência, nos coloca para a gente exatamente refazer, né? Reequilibrar essas relações. Porque, em essência, aquela máxima do Cristo, do amor, né? O amor, nós devemos nos amar, é a questão da família universal, que é essa que vai perdurar, que é essa que o Cristo falava lá. E quem é essa família universal? São todos nós. Mas poucos têm a sintonia que o Cristo tem com o Pai. Nós, pela doutrina espírita, o Consolador prometido, como foi dito nessa frase que tem lá no capítulo 5, o Consolador, né? Nós agora temos o auxílio de almas que já habitaram essa terra, né? De almas que vivenciaram as palavras do Cristo na prática, não só nas palavras, mas em atitudes, e comprovaram a vida futura de que o Cristo veio nos revelar. Se nós seguirmos
em ação, em atitude, nós alcançaremos essa vida, o esplendor dessa vida futura. E nessa vida futura a gente sabe que não há descanso, porque nós somos co-criadores. Hoje, na nossa imperfeição, ainda co-criamos o que nós pensamos. Diante da nossa imperfeição, criamos com nossos pensamentos, com as nossas brigas entre irmãos, criamos câncer, criamos desavença. Mas espíritos puros, que como Jesus e alguns outros espíritos que seguiram, aplicaram a máxima de Jesus de amarmos uns aos outros e amar Deus acima de tudo, conseguiram. Esses são espíritos puros que não precisam mais reencarnar. Encarnam em missão, como foi o caso de Jesus. Então, meus irmãos, você que tem problemas na sua casa, desavença, agora o Consolador, as almas que viveram, que seguiram Jesus, vem nos dizer: irmãos, vocês estão vivendo na mesma família para se reequilibrarem, para criarem um curso diferente na vida de vocês, reequilibrarem, se amarem uns aos outros. E aí, para concluir aqui, eu vou fazer uma leitura que explica bem a mensagem que eu quero passar aqui para vocês, à luz do Consolador. Quem me ajuda nesse entendimento é o espírito de André Luiz, que eu gosto muito de trazer porque é prático. O nome do texto é Criaturas de Deus. E eu começo agora, abro aspas. Exploradores e mesquinhos, estrupadores e orgulhosos, prepotentes e usurários, avarentos e egoístas, corruptos e ladrões, vigaristas e espertos, libertinos e levianos, hipócritas e devassos, assaltantes e fanáticos, impostores e terroristas, criminosos e assassinos, preguiçosos e desonestos, enganadores e trapaceiros. Todos eles são criaturas de Deus e vieram ao mundo para trilhar o caminho do bem. Não conseguiram. Se algum nasceu de você e frustrou seus sonhos na vida, não se aflinja. A misericórdia divina providenciará outras oportunidades através da reencarnação. Não há dúvida quanto à bondade do Senhor. Contudo, é preciso que você tenha suficiente perdão e caridade para recebê-los de volta em novas experiências, permitindo que o amor infinito de Deus se manifeste pelas migalhas do seu amor, pelo pouquinho do amor que você tiver por essas pessoas, por esses irmãos que não conseguiram, que desviaram. Mas Deus transformará esse pequeno no muito. E com isso, no futuro, nós transformaremos, renovaremos esse mundo. Oremos por ele. Oremos pelos irmãos que passam hoje por esse testemunho, pelo seu Gólgota. Todos nós temos o nosso caminho no Gólgota. Nós vamos dar o testemunho que Cristo deu, que Jesus deu, de que a morte não existe. É essa a grande mensagem que o Cristo veio nos trazer. Além de que devemos nos amar. E aí, eram essas as reflexões que eu gostaria de deixar
para vocês, queridos irmãos, desejar a você um bom final de semana com Jesus e confiemos em Jesus. Confiemos no Cristo, o Espírito que habitou Jesus há mais de 2000 anos. Ele veio aqui para nos dizer que se perseverarmos, se acreditarmos na sua promessa, nós conseguiremos vencer. Queridos irmãos, boa noite, paz e bem.